Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar trazendo esse livro aqui, livro em lançamento da Vida Nova. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana, né? Bora para as especificações do livro. O nome do livro é Cristianismo Impossível. O autor é Kevin DeWinge. A altura do livro é de 14 centímetros. A largura do livro, a altura do livro é de 20,9 centímetros e a largura é de 14 centímetros. A espessura é de 1 centímetro. As folhas são brancas, tem 144 páginas, o acabamento é de brochura, editora Vida Nova, Copyright 2023 e vindo para o Brasil, primeira edição 2025, certo, meu povo? Deixa eu estar mostrando aqui para vocês, aqui como que é o livro, tá? E aqui atrás a gente pode dar uma lidinha aqui, olha. O autor best-seller Kevin DeWinge traz esperança para quem sente que o cristianismo se tornou intermediavelmente esmagador e complexo. O apóstolo Paulo descreveu a vida cristã como uma corrida. No entanto, para muitos crentes, ele se parece mais com uma árdua pista de obstáculos, achando que nunca serão capazes de fazer o suficiente para dar o suficiente ou ser o suficiente. Eles se veem como fracassos espirituais, mas as escrituras trazem boas novas. Mesmo na vida comum, um cristão pode ser fiel, frutífero e agradável a Deus. Cristianismo Impossível tranquiliza os leitores, mostrando que não é necessário carregar o peso de uma culpa coletiva pelos pecados do passado ou solucionar todos os problemas sociais do presente. Com uma combinação de sabedoria bíblica e histórias pessoais cativantes, Kevin desafia a ideia equivocada de que precisamos de dias de 40 horas para sermos bons cristãos. Ao explorar que Jesus realmente ensinou sobre o discipulado, o livro inspira os cristãos a buscarem uma devoção genuína a Deus, descobrindo a alegria duradoura em uma vida de obediência simples e sincera. Certo? Esse livro aqui, ele contém, olha só, orelha. Esse daqui é o Kevin DeWinge. Certo? Aqui também, aqui tem alguns elogios, né? Referente ao livro. Comprei na editora El Shaddai, gastei aí R$24,15 nesse livro. Aqui tem uma parte, né, da ficha catalográfica. Aqui tem a contracapa, a tradução, quem foi que escreveu foi a Lucília Marques. Ficha catalográfica, dedicatória, meus pais, obrigado por vocês amarem a Cristo, a igreja, seus filhos e um ao outro. Olha só, sumário, o que a gente vai encontrar aqui? Tem 8 capítulos. A gente vai encontrar primeiro a introdução, o cristianismo deve parecer impossível. E aí aqui o capítulo 1, como não tornar o cristianismo impossível, quem vence o mundo, nunca é o suficiente, o camelo na sala, a infinita extensibilidade da culpa, o sermão do monte, da miséria, por favor e obrigado, e o capítulo 8, uma vida sossegada, depois o índice remissivo e índice de passagens bíblicas. Eu gosto desse livro para ler, né? Como eu disse, em metrô, trem, ônibus, que aí, como ele é fininho, não pesa tanto na bolsa e tal. Os outros livros mais pesados é bom que a gente leve, fique aqui mesmo em casa, né? Lendo em casa e tal. Introdução. O cristianismo deve parecer impossível? Aí aqui diz assim, olha, sempre gostei de correr, embora a corrida nem sempre tenha retribuído esse meu sentimento.
Pode ser difícil de imaginar, dada a minha atual presença física intimidadora, mas eu não era um grande atleta quando criança. Joguei muito beisebol como campista direito e passava a maior parte do tempo enchendo o meu boné de grama. Também joguei futebol, eu era goleiro, e aí vai falar um pouquinho sobre ele e sobre como que veio à luz, né, para ele esse livro aqui, como que ele escreveu esse livro, né? Cristianismo Possível, certo? A corrida que todos nós temos que correr, e aí terminando essa parte, a gente já entra aqui para o primeiro capítulo, como não tornar o cristianismo impossível. Sim, Carruagens de Fogo é o meu filme favorito. Com corridas, missões e sotaques escoceses, como poderia deixar de ser? Mas embora Carruagens de Fogo seja o meu favorito de todos os tempos, Babi, o porquinho atrapalhado, está definitivamente na minha lista dos 12 melhores filmes. Babi é um porquinho de fazenda que quer ser um cão de pastoreio. Embora os outros animais façam um pouco de Babi e os treinadores de cães de pastores o considerem um ultraje, o dono de Babi, o fazendeiro Goguet, acredita nele. No clímax do filme, o fazendeiro Goguet inscreve Babi em uma competição nacional de cães de pastoreio. Tudo está contra Babi. A mulher do fazendeiro sente-se humilhada. A multidão ri com zombaria e os juízes aceitam Babi na competição a contragosto, só por causa de um detalhe técnico. O coitado do porquinho tenta de tudo, sem sucesso, até que o cão Rex vai correndo à fazenda e volta para dar a Babi a senha secreta para falar com as ovelhas. Certo, talvez a história não seja baseada em eventos reais. O fim do filme é simplesmente perfeito. Com grande paciência e gentileza, Babi fala com as ovelhas e elas obedecem à sua voz. As rudes ovelhas executam suas instruções sem nenhum erro. E quando elas entram no curral de ovelhas, e se ouve o clique do portão fechando, a multidão irrompe em vivas e aplausos. A cena final mostra Babi sentado ao lado do fazendeiro Goguet, o porco olhando para o fazendeiro e ele olhando para o seu peculiar cão de pastoreio. Então Goguet, com um sorriso de satisfação, fecha o filme com esta palavra: arrasou, porco, arrasou, certo? Aí aqui vai falar assim, olha, tá tendo um barulho aqui, do lado aqui, e aí eu me desconcentro muito, gente. Então aí eu começo a gaguejar, ficar mais nervosa na hora que eu tô lendo. Então, por favor, não briguem comigo quanto a isso, tá? Vamos lá. Muito bem, servo bom e fiel. Este livro analisa se é possível vivermos como cristão de tal forma que Deus Pai nos olhe lá de cima, sorria e dirige. Arrasou, meu filho, arrasou. Sabemos que Deus nos aceita em Cristo, que podemos ser justificados pela fé e perdoados por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Mas esse livro não é sobre ir para o céu. Ele procura responder se, enquanto percorrermos o caminho para o céu, estamos condenados a uma vida de culpa e padrões inalcançáveis e ao fracasso. Será que é possível o cristão não apenas ser perdoado de seus pecados, mas ter uma vida fiel e perdoada, de modo que quando chegar às portas do céu, Deus o receba com as palavras: muito bem? Sabemos que isso é possível porque a Bíblia o afirma. Na parábola dos talentos, Jesus conta a história de um homem
que tem de fazer uma viagem, deixa suas propriedades sobre os cuidados de seus servos. O Senhor entregou 5 talentos a um servo, 2 talentos a outro, e ao terceiro entregou 1 talento. Lembre-se, 1 talento não é uma habilidade como usamos a palavra hoje, mas uma unidade monetária. Depois de muito tempo, o Senhor voltou e acertou as contas com os seus servos. O primeiro servo fez 5 talentos, além dos 5 que lhe foram dados. De modo semelhante, o segundo servo fez mais 2 talentos, e o terceiro servo, contudo, fazendo que seu senhor era muito exigente e ambicioso, enterrou seu talento no chão para, pelo menos, não perder o que lhe havia sido entregue. Aos 2 primeiros servos, o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. O terceiro homem, porém, é chamado de servo mau e preguiçoso. Observe 3 aspectos nessa parábola. Primeiro, essa não é uma história apenas para pastores e missionários ou cristãos mundialmente famosos. Ela fala sobre a vida do reino e como Deus nos avaliará no fim dos tempos. Muito bem é o que ouvirão os cristãos, não apenas alguns poucos crentes super radicais. Segundo, os 2 bons servos foram elogiados por serem fiéis ao que lhe havia sido confiado. O primeiro, mas os 2 receberam o mesmo elogio. Não era esperado que fizessem o que não podiam. O Senhor não exigia mais, nem esperava menos do que fidelidade nas oportunidades que eles tiveram. E terceiro, o último servo saiu dos trilhos, porque achava que servia a um senhor impossível de agradar. Poderíamos pensar que o servo trabalharia mais, já que considerava seu senhor difícil e injusto, mas o medo que ele sentia fez com que se tornasse preguiçoso. Ele não se esforçou, não pensou de forma criativa. Ele não fez o melhor que pôde com o que lhe foi dado. Em vez disso, ele resolveu não se arriscar. Ele sabia que havia a possibilidade de falhar, então nem tentou. Com certeza, essa lição são importantes para nós. Ser discípulo de Jesus não é fácil, mas quando pensamos que o cristianismo é impossível, normalmente não fazemos mais por Cristo, fazemos menos. Desistimos sem muita luta. Pensamos que, embora Deus, como juiz, nos absolva, Ele pode, como Pai, nunca fica satisfeito conosco. É verdade que o Senhor da parábola fez jus à sua reputação de homem difícil, mas isso foi para envergonhar o servo por não investir seu dinheiro com os banqueiros, o mínimo que ele deveria ter feito, se tivesse uma concepção correta de seu senhor. Os 2 primeiros servos não se depararam com um mestre duro e insensato, e não há indícios de que esperassem que ele fosse assim. Com eles, o Senhor foi generoso, encorajador e recompensador. Eles não viviam com medo do Senhor, eram servos fiéis que, como nós, sabiam ser possível o mestre sorrir para eles e dizer: arrasaram, amigos, vocês arrasaram. E aí vai indo, tá bom? Vocês viram que a leitura não é difícil? Eu que dei umas engasgadas aqui, feias aqui. Como eu disse, quando tem barulho aqui, rapidinho tira minha concentração. Minha mãe e meu pai ainda não foram dormir. E aí já viu, né? Índice remissivo. E depois, índice de passagens bíblicas. E aqui mostram alguns livros deles. Eu tô doidinha pra comprar isso aqui, ó. Homens e Mulheres, na igreja.
Tá certo, meus queridos? Então, esse é mais um livro, mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse review. E se você gostou, deixa seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E que mais que eu falar pra vocês? E não se esqueça de seguir a gente também lá na página do Instagram, tá bom? Lá eu vou estar postando fotos de livro juntamente com os reviews, que logo, logo subirão ou já estarão no canal. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Deus abençoe a todos e tchau! E não se esqueça, caso você seja mulher, se inscreva lá no canal Mulher e Teologia, que lá eu tô querendo fazer umas coisinhas diferentes lá. Mostrar livros teológicos mais voltados para o público feminino. Tá bom, meus queridos? E é isso e tchau!